Glória a Deus, aleluia. Deus tem uma palavra para o teu coração, creia. Creia que Deus vai falar com você através deste estudo que nós vamos fazer agora, onde fala sobre a importância de estar na casa de Deus. É muito importante, né? Porque é importante nós estarmos na casa do Senhor. Nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. O Salmo de número 122, no verso 1, nos diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Essa também é a palavra do Senhor, que está no livro de Salmos 122, versículo 9, no verso 9. Porque as pessoas deixam de ir à igreja? Porque as pessoas deixam de congregar? Porque muitos esfriam na fé? Então, isso são 3 perguntas, né? 3 perguntas que, quando nós estávamos meditando, então, aqui nesta palavra, o Senhor, Ele veio falar ao meu coração. Então, nós vamos aprender um pouquinho mais nesse estudo, que Deus ele possa falar no teu coração, que Deus ele possa falar contigo de uma forma especial, que Deus ele venha falar contigo de uma forma diferente, da forma que o Senhor ele fale com você e você entenda a palavra dele. É esse o nosso objetivo. É esse o nosso objetivo quando nós oramos, pedindo ao Senhor o discernimento espiritual, pedindo ao Senhor que Ele venha revelar a sua palavra, pedindo ao Senhor que Ele venha revelar o seu querer nas nossas vidas, e que quando nós ouvirmos a palavra do Senhor, essa palavra ela venha fazer morada em nosso coração. Então a palavra do Senhor ela nos diz, nesses 2 versos, no versículo 1 e no versículo 9, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o verso 9 nos diz, por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. A importância, primeiro, nós vamos falar sobre a importância de perseverar unidos em oração. Para que venhamos receber as promessas do Senhor e para nós comunicarmos com Deus em oração, através da nossa oração, falamos com Deus. Abrimos o nosso coração para Ele, expressamos então os nossos sentimentos, rendemos graças a Ele, falamos das nossas fraquezas, pedimos por algo, intercedemos e temos a certeza que as nossas orações serão ouvidas. Temos a certeza de que quando nós pedimos, nós vamos ser ouvidos, ou seja, que as nossas orações serão respondidas. Esse é o nosso objetivo, é falar com Deus, é expressar a Ele os nossos sentimentos, por mais que estamos tristes, por mais que estamos alegres, por mais que estamos buscando bênção, por mais que estamos buscando uma providência, por mais que estamos buscando para que Ele venha julgar uma causa, não importa, o que importa é que nós devemos permanecer unidos com o Senhor, unidos com Cristo, unidos com Deus, unidos com os irmãos em oração. No livro de Atos, no capítulo 1, verso 14a, diz que todos perseveraram unânimes em oração. Todos perseveraram unânimes em oração. Olha a importância de perseverar em oração. A palavra do Senhor no livro de Atos 2, versículo 1 diz: ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eles permaneceram reunidos no mesmo lugar, porque uma promessa havia sido feita para eles. Então eles permaneceram na palavra, eles permaneceram naquilo que foi imposto para eles, ou seja, foi feita uma promessa para eles.
Então eles permaneceram reunidos no mesmo lugar. E a palavra do Senhor diz que de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa, aonde estavam assentados, aonde eles estavam unidos, aonde eles estavam perseverando, aonde eles estavam juntos, aonde eles estavam buscando a promessa do Senhor. Nós devemos permanecer unidos na oração, porque Deus, Ele tem infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então nós queremos tomar posse de todas as palavras, de todas as promessas que Deus fez. A palavra do Senhor diz promessas para a nossa casa, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vamos orar requerendo esta promessa. Senhor, a tua palavra diz... A tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. É a tua palavra que diz que todas as coisas, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Por quê? Porque é o Senhor que me fortalece. Então nós vamos estar requerendo as promessas do Senhor, aquelas promessas que o Senhor já nos deu, que o Senhor, na verdade, já nos deu, já nos entregou. Outro fator importante a respeito da casa de Deus é que lá nós ouvimos a Jesus. E a importância de ouvir a Jesus. Pela palavra de Deus vemos que Jesus ensinava. A importância de nós estarmos na casa do Senhor é para aprender. Nós vamos lá para aprender. Assim como Jesus ensinava os seus discípulos, assim os sacerdotes, os pastores, os obreiros, os missionários, os irmãos, todos estamos na casa do Senhor para aprender. A palavra do Senhor diz então que Jesus ele ensinava os discípulos e falava de uma promessa que viria da parte de Deus, como nós já lemos no livro de Atos. Mas para que eles recebessem essa promessa, eles deveriam permanecer em Jerusalém. Esse é o segundo fator aqui que nós estamos lendo. Eles deveriam permanecer em Jerusalém para que eles recebessem poder do alto. Nós queremos receber poder de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que eles não se ausentassem de Jerusalém. Então aquele que se ausenta de Jerusalém, ele acaba não tomando posse das promessas de Deus. Ou seja, Jerusalém hoje simboliza para nós a presença de Deus. Então ali Jesus deu uma promessa para eles e pediu que eles ficassem naquele lugar, que eles não se ausentassem daquele lugar. Jesus sempre ensinava a eles aquilo que estaria para acontecer. A promessa que estava no livro de Atos 1:4 diz que para eles não se ausentar de Jerusalém, para que eles recebessem então o Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus. E o Senhor ele tem feito promessas para as nossas vidas. Então, o Senhor ele fez essa promessa para eles. E em Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, que está no livro de Atos 1:8. Essa é uma promessa que o Senhor fez para eles, e essa é a promessa que Deus faz para a minha vida hoje, para a minha vida e para a tua vida. Você que está ouvindo essa mensagem. Outro ponto importante, porque nós devemos estar na casa do Senhor, permanecer na casa do Senhor, é a importância de viver em comunhão. E viver em comunhão e perseverar na doutrina. Ou seja, naquilo que o Senhor nos ensina. Quando lemos em Atos, vemos como era importante viver unidos. Viver em uma só comunhão. Eles tinham tudo em comum. Eles tinham os mesmos interesses. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles tinham tudo em comum. Atos 2:44
E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então esse é Atos 2:44, que diz que eles tinham tudo em comum, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Louvando a Deus e caindo a graça de todo o povo. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então o Senhor já salvava pessoas e com certeza ali o Senhor enviava. Aquelas pessoas que o Senhor salvava, o Senhor enviava ali para aquele lugar. Atos 2:47. Podemos observar que eles diariamente estavam no templo, ou reunidos em casas, orando, buscando o poder de Deus, a presença de Deus. Ao ler o Salmo 122, no verso 1, o que nos chama a atenção é quando fala sobre alegria, ou seja, é a disposição. Alegria pode ser transferida para disposição em ir à casa de Deus, encher o coração, alegria, regozijar, não ver a hora de chegar na presença de Deus, na casa de Deus, para ter aquele encontro com Deus, para não somente receber, mas sim para ofertar. Hoje em dia as pessoas estão esfriando cada dia mais na fé. Não vão mais para a igreja. Uns congregam até hoje, né? A gente vê congregando pela internet. As pessoas estão hoje deixando de congregar. As pessoas estão hoje deixando de perseverar em oração. A união. Estão deixando de perseverar na comunhão. Não existe mais quase comunhão dentro das igrejas. E por que isso acontece? As pessoas hoje, elas se entristecem muito fácil. As pessoas hoje, elas se entristecem de ir na casa de Deus. Parece que é um fardo hoje estar na casa de Deus. Parece que Deus é o culpado das coisas não acontecer como elas querem. Então elas acabam se afastando da igreja, do templo. Elas não vão mais lá para adorar a Deus. Elas ficam mudando de igreja para igreja, de igreja para igreja. E depois elas veem que o problema não estava na igreja. Porque o problema não está em templos, o problema está em nós. Não tem mais nada em comum. As pessoas hoje em dia, elas vão para buscar o seu próprio interesse. Cada um está lá para fazer a sua vontade. Cada um quer ir, mas quer agir conforme eu quero. Eu vou ficar aqui se você deixar eu fazer como eu quero. As pessoas estão dentro da igreja hoje, elas não estão preocupadas em fazer a vontade de Deus. Elas estão preocupadas em encher o seu ego, em encher a sua vontade, em fazer somente o seu querer. E elas esquecem de estar lá para adorar a Deus. Elas se esquecem de estar lá para aprender sobre a doutrina que é a palavra, sobre aquilo que foi instruído, sobre aquilo que foi deixado. Elas estão, mas elas se esquecem de amar o seu próximo, de amar o seu semelhante, elas esquecem de que aquelas pessoas que estão acima, ou seja, aqueles que são os pastores, os obreiros, os presbíteros, os missionários, aqueles que estão, ou seja, na direção de um templo, eles estão ali exercendo uma autoridade dada por Deus. Se eles estão ali, foi porque Deus os elegeu para aquela função. Então, hoje em dia, nós vemos pessoas mudando de igreja como se trocasse de roupa, né? Deixando de seguir, deixando de servir a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. Muitas vezes culpando pessoas. Muitas vezes por quê? Porque não reconhecemos que o erro está em nós. Se nós estamos num lugar e não nos sentimos bem, alguma coisa está acontecendo. Mas muitas vezes não é o lugar que está
sendo diferente. Somos nós que ficamos indiferentes. Somos nós que levamos ressentimentos por causa de pessoas, por causa de situações. Então nós ficamos ressentidos e isso acaba abalando a nossa fé. Isso acaba nos afastando da igreja. Isso acaba nos tirando da presença de Deus. Geralmente pessoas que saem de uma igreja, elas até tentam ir para outro lugar elas vão ter que se adaptar. Toda igreja ela é instruída por Deus. Eu creio que igrejas que são de Cristo, que pregam a palavra de Cristo, elas são instruídas por Deus. Então elas têm ali o seu estatuto interno, elas têm ali, você tem que usufruir aquilo que Deus ele promove, mas nós também temos os deveres, nós temos que obedecer, e nós sabemos que desobediência é rebelião, é pecado, é divisão, é rebeldia. Então não adianta nós estarmos no lugar querendo nos rebeliar, querendo contrariar, porque se aquela pessoa que está ali dirigindo a igreja, ela está ali por Deus, se Deus realmente está na vida dela, é um ungido do Senhor, nós muitas vezes tocamos em pessoas e acabamos sofrendo grandes consequências, porque ficamos contra aquilo que foi colocado. É uma campanha, eu não gosto disso, é uma campanha assim, eu também não gosto. Então, nós temos que se adaptar. Nós temos que ir. A importância, nós estamos aqui fazendo esse estudo que está no Salmo 122, onde fala sobre a alegria de ir para a casa de Deus. A casa de Deus, ela é um hospital de milagre, é um hospital para receber cura, mas também é um lugar que nós vamos lá para agradecer a Deus por todos os benefícios que o Senhor tem feito a nós. E o Senhor, ele fala também, nesse estudo, a importância, outro fator, é a importância de obedecer a Jesus. Então, nós vimos que nós temos que estar em comunhão uns com os outros, nós vimos que nós temos que estar unidos em oração, no partir do pão, em ação de graças, nós temos que estar orando, permanecendo. Se Deus te fez promessa, permaneça. E aqui fala sobre a importância de obedecer a Jesus. Isso aqui é tudo. É importantíssimo. Primeiro é obedecer a Deus e tomar posse das promessas. Obedecendo, nós tomamos posse das promessas. A importância de obedecer a Jesus. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Você está vendo? Eles concordaram, eles estavam unidos, unânimes. Ninguém estava discutindo, dividindo. Eles estavam junto, no mesmo lugar. O lugar que foi falado pelo Senhor Jesus. O lugar que foi ordenado que eles estivessem. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam assentados. De repente, então, veio aquela surpresa de Deus. E Deus, ele tem surpresa para a minha vida e para a tua vida. Basta nós obedecermos. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso está no livro de Atos 2, 1, 4. Louvado seja Deus. Então, ali eles receberam a promessa que o Senhor tinha feito. Eles foram cheios do Espírito Santo. E nesta tarde, neste dia, nesta hora, talvez você que está ouvindo, você vai ouvir depois aí, você já é noite, aonde você está ouvindo. E foram cheios do Espírito Santo, aleluia. Para quê? Para você falar em línguas, a qual o Espírito Santo te concede, glória a Deus, aleluia. E outra, para você ser revestido de poder de Deus, conforme aquilo que o Espírito Santo te concede, assim será, assim a tua vida será. A partir do momento que você obedece
ao Senhor, faz o querer do Senhor, faz a vontade do Senhor, a promessa que o Senhor te fez, aleluia, de ser cheio do Espírito Santo vai se cumprir na tua vida. Você que está buscando o batismo do Espírito Santo, continue na obediência, continue orando, diga: Senhor, eis-me aqui, ó Espírito Santo, enche a minha vida, porque hoje em dia, irmãos, nós vemos que pela iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado, mas a palavra do Senhor diz que nós não podemos ser mornos ou frio. Nós temos que ser quente na presença de Deus. Nós temos que ser fervorosos. Então, é cheio do Espírito, enchei-vos do Espírito. Então, você vai orando, vai falando: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu preciso ser cheio, eu preciso de poder, eu preciso, Senhor, de alegria, eu preciso que o Senhor renove as minhas forças. Talvez você está falando assim e o Senhor já está tocando em você. O Espírito Santo do Senhor, ele já está tocando aí no teu coração. Deus, ele fala conosco dentro da igreja, mas são poucas as pessoas que querem ouvir a sua voz. Isso é sério. Deus fala dentro da igreja através da sua palavra, mas são poucas as pessoas que querem ouvir a voz de Deus. Pessoas congregam pouco, elas não se alegram mais em ouvir as pessoas dizendo: vamos à casa do Senhor, né? Hoje em dia as pessoas falam: vamos para a casa do Senhor. Muitas dizem: hoje eu não vou, hoje não tenho tempo, amanhã se der eu vou. Então, assim, parece que perderam a alegria, parece que perderam a motivação de estar na presença do Senhor. Então, o amor, ele tem se esfriado pela iniquidade, e nós vemos que pessoas têm se decepcionado, como nós já dissemos, com homens e mulheres. Então elas acabam se afastando da casa de Deus. Deus não tem culpa se você esfriou na fé. É verdade, eu vou repetir. Deus não tem culpa se você esfriou na fé. Deus, ele continua sendo Deus. Deus, ele não tem culpa das afrontas e das calúnias que te fizeram sair da igreja. É verdade. Deus não tem culpa das calúnias e das afrontas, das fofocas, das mentiras que te fizeram sair da igreja. Talvez você tomou decisão precipitada, acabou saindo da igreja. Talvez, se você tivesse tido um pouco de paciência, você teria permanecido lá. E muitas vezes o Senhor quer honrar a tua vida lá, porque, como diz a palavra, quem não deve, não teme. Se nós estamos na presença do Senhor e não tememos e não devemos, é porque nós sabemos que aquilo que falam ao nosso respeito nada é verdade. Então deixa que fale, deixa que afronte, deixe que mente, deixa que calunie. O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o teu advogado, é o teu juiz, e o Senhor é quem vai fazer a justiça. Deus, ele não tem culpa mesmo se nós esfriarmos na fé. A culpa será nossa. É difícil, né? É difícil hoje em dia para a pessoa assumir que a culpa é dela mesmo. Eu saí da igreja por causa do pastor. Hoje em dia é muito fácil dizer assim: eu saí da igreja por causa da pastora. Eu saí da igreja porque a mulher do pastor não foi lá na minha casa. Eu saí da igreja por causa do irmãozinho do círculo de oração, da irmãzinha. Eu saí da igreja porque o jovem queria cantar demais lá na igreja e o pastor não fez nada, só dava oportunidade para ele, né? Muitos assim reclamam: eu saí da igreja porque não estavam me dando oportunidade. Ei, irmão, desde quando você só tem que ter oportunidade dentro da igreja? A obra do Senhor é fora. Missão é fazer missão fora da igreja. Na igreja nós vamos para adorar a Deus em união, em comunhão. Um irmão canta, nós sentimos a presença de Deus. A irmã louva, nós sentimos a presença de Deus. É para fazer aquele momento da oração, é para se encher do Espírito. Isso tem que ser, irmãos, com alegria. Não adianta ser um fardo, não adianta ser para criticar, para ficar achando desculpa. Então, muitas vezes, pessoas saem da igreja por quê? Porque quiseram sair mesmo, né? Então, tem que assumir
a culpa e começar de novo. É o recomeçar. Todo mundo tem o livre-arbítrio. Você não é necessário, você não é obrigado, né? Você não é obrigado a ficar no lugar que você não queira. Você tem que achar o lugar que você se encaixe de acordo com a tua vontade. Então, Deus não tem culpa. Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele é maravilhoso. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. É ele. E ele tem que estar, dentro do nosso coração. Louvado seja Deus. Então, o culto, irmãos, muitas vezes pessoas vão para a igreja e reclamam: o culto hoje não estava bom, o culto não estava abençoado, a palavra não sei o que. Meu Deus, foi pregada a palavra de Deus. O culto, irmãos, eu aprendo que tem que começar antes de nós sairmos de casa. Nós já temos que estar lá na hora que nós estamos tomando o nosso banho. Nós já temos que estar falando com o Senhor. Senhor, vai na frente, vai agindo. Senhor, eu vou te louvar. Repreenda, Senhor, toda distração, toda enfermidade, tudo aquilo que me atrapalha de sentir tua presença. Vai ministrar a palavra, já começa a orar a Deus em casa, já começa a apresentar o Senhor a semana inteira antes da tua pregação. Então, para nós não começar a colocarmos culpa no som, no microfone, no irmãozinho do som, na irmãzinha. Então, muitas vezes nós erramos porque nós culpamos pessoas que não tem nada a ver. Então, nós temos que começar o culto antes de sairmos de casa. Este fervor de adorar a Deus, ele tem que estar dentro de nós. Ele não é somente na parte exterior, não é somente você demonstrar exteriormente que você está bem, se você não está bem. Se o teu coração não quer, então você tem que estar fazendo aquilo realmente com reverência, porque Deus, ele não olha para o nosso exterior, ele conhece o nosso interior. É Deus que vê o nosso coração. Então, muitas vezes, nós julgamos pessoas pela aparência. Nós julgamos pessoas e falamos: essa daí não sabe nada, esse aí não sabe nada. Mas Deus olha para o coração e conhece se aquele louvor é verdadeiro, se aquela palavra é verdadeira. Então, não adianta nós estarmos na igreja para enganar pessoas, se o nosso Deus nos conhece por dentro. Aleluia! Então, nós temos que ser fervorosos. Nós temos que orar, pedir que o Senhor, ele venha ajudar a nós resgatarmos os valores que estão perdidos dentro de nós. Deus, ele olha o nosso coração. Deus, ele conhece as nossas fraquezas. Deus, ele ajuda nós em tudo. Deus, ele é fiel. Então, nós temos que estar em lugares também. Outra coisa é nós estarmos em lugares que nos levam a ter comunhão com Deus, a lugares que realmente têm a presença de Deus, porque hoje em dia tem lugares que realmente não tem mais a presença de Deus, mais a presença do Espírito Santo. Então, uma coisa que nós temos que pedir ao Senhor é discernimento espiritual, e nós só vamos ficar em lugares que a presença de Jesus verdadeiramente esteja. Em lugares que a presença do Senhor não está, nós também não vamos permanecer, né? Então nós temos que ter essa convicção de que o Senhor, ele está conosco e ele nos dá o discernimento espiritual, e nós vamos buscar mais o discernimento espiritual para que o Senhor, ele venha nos abençoar para discernir o que é do Senhor e o que não é de Deus, né? Para quê? Nós temos que assumir também responsabilidades, aquilo que foi nos colocado, aquilo que nós temos responsabilidades, o quê? Dentro da igreja, como cristão, nós temos responsabilidade, irmãos, não somente de louvar, não somente de pregar, mas nós temos a função, quando é necessária, de limpar uma igreja, de limpar a cadeira, de fazer uma faxina na igreja. Então, nós temos que estar disponíveis também, quando é preciso fazer esses tipos também de tarefas. Nós temos que ter, e é o quê? É um amor, né? Fazer assim, tudo que nós fizermos, fazer como se fosse para o Senhor, fazer as coisas verdadeiramente assim, com amor mesmo. E
Hoje em dia, as pessoas estão deixando também, eu vejo que as pessoas elas estão deixando, irmãos, de zelar da casa de Deus. Elas não amam, parece, a casa de Deus, elas não amam a obra. Muitas vezes, elas não fazem o que elas fazem dentro da igreja. Isso é uma verdade. Elas não fazem, irmãos, na casa delas. Crianças, principalmente crianças, fazem bagunça, sujam cadeiras, quebram coisas. Crianças, irmãos, que bagunçam muito dentro da igreja. Às vezes, na sua casa, elas não fazem a metade do que elas fazem dentro da igreja. Então, é preciso ter consciência, é preciso saber que a casa é do Senhor. Se elas tivessem, irmãos, se elas pensassem um pouco, se elas tivessem na mente delas que a igreja, irmãos, é a casa do Senhor, é o lugar ali que Deus está habitando. Quando nós chegamos, a presença do Senhor, ela chega conosco. Né? E o Senhor, ele diz que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ali ele estaria. Então, as pessoas, irmãos, deixariam os filhos hoje fazer menos bagunça, jovens fazendo menos bagunça. E hoje a gente vê muito celular. Pessoas, irmãos, não levam mais Bíblia para a igreja. Pessoas, irmãos, estão ali. Esses dias eu estava na igreja vendo, irmãos, a jovem que estava na minha frente, ela estava olhando no Facebook em pleno culto. Em plena hora da pregação, a menina estava lá no Facebook. Então, é uma falta de vergonha, uma falta de reverência. Se ela soubesse, irmãos, como é o peso da glória, porque pessoas que não têm compromisso. Quem não tem compromisso com a verdade, ela não se encaixa, parece. Ela está ali, mas a mente dela não tá. Ela tá ali, mas ela tá no celular. Ela tá lixando unha. Ela tá olhando revista. Mas aquele que vai, irmãos, para adorar o Senhor, ele sabe que a adoração, ele move o coração de Deus. Ana, ela orou. Ana pediu Samuel a Deus, entrou no templo, dobrou o joelho, ou ergueu a mão, ou ficou de pé, chorou na presença de Deus. E ali ela recebeu a profecia para a vida dela. Essa profecia mudou a vida dela. Então tem pessoas que realmente elas saem da igreja reclamando que Deus não falou, que não recebeu nada. Por quê? Porque estava com a cabeça em outro lugar, estava com a cabeça, muitas vezes, olhando no celular. Hoje em dia tem muitas coisas que o inimigo ele tem usado. Tudo tem que ser usado com moderação. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Então, nós temos que ver se isso está me causando mal. Se isso está me causando mal para a minha vida espiritual, eu não quero. Eu tenho que excluir da minha vida. Então, aquilo, irmãos, Bíblia. Hoje, você vê jovens sem Bíblia na igreja. Você pede para abrir a palavra do Senhor, as pessoas estão lá teclando no celular, tablet. Hoje você vê muitos pregadores da palavra de Deus, pregadores de nome, que estão pregando com tablet. Cadê as Bíblias, irmãos? Cadê as Bíblias dentro da igreja? Bíblia é coisa linda. Bíblia é algo maravilhoso de se dar de presente e de receber de presente. Então, perder os valores. Você está entendendo? Então, nós temos que resgatar os valores que foram perdidos dentro da igreja. Nós temos que... É difícil, mas nós temos, irmãos, que usar as coisas com moderação, pedir ao Senhor sabedoria, aquilo que é do Senhor, aquilo que não é. Então, para ir na igreja, desde as vestes, desde o modo de se comportar, desde uma Bíblia, tudo isso nós temos que apresentar ao Senhor, a forma de cultuar ao Senhor. Antigamente, quando você lê o livro de Êxodo, o livro de Levítico, onde fala sobre as leis que Deus ordenava Moisés a fazer, Arão a fazer, aos sacerdotes, aos filhos de Arão, nós sabemos que Deus, ele matou os filhos de Arão porque levaram fogo estranho no altar. Deus matou.
Deus não tolerou. Então hoje, irmãos, nós vemos uma banalidade, pessoas fazendo a obra de qualquer forma, de qualquer jeito, achando que Deus recebe e Deus não está recebendo. Pessoas que estão falando a palavra em nome de Deus, profetizando em nome de Deus, revelando, e Deus não está revelando, Deus não está no negócio. Então hoje nós temos que pedir o discernimento espiritual dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus. Não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, em teu nome, né? Vai entrar no reino de Deus. E nós sabemos que a árvore, que ela é uma árvore de Jesus, ela vai produzir frutos de Jesus. E muitas vezes a gente só vê a pessoa assim, não conhece a pessoa, acaba admirando certas pessoas e depois você vê que elas não tinham nada de Deus. Então, Deus, ele nos vê diferente. Deus, ele não se engana. Deus, ele vai além da aparência. Deus, ele conhece os desígnios do coração. Deus, ele conhece o coração de cada um. E eu creio que o Senhor, ele está falando no teu coração. Você que faz tarefas na igreja como limpeza, como zelar, você é um obreiro, seja um obreiro aprovado. Continue, irmãos. O inimigo tem se levantado, sabe por quê? Porque você é um obreiro. Você é um obreiro aprovado por Deus. Por isso que o inimigo tem levantado contra a tua vida também, para tirar essa alegria do teu coração. Talvez você que está ouvindo, você esteja triste por alguma coisa que aconteceu, mas não saia, persevere. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eu quero dizer para você que você é um escolhido do Senhor. Deus está vendo você. Deus está vendo você que você exerce, irmãos, a função com amor. E isso tem muito valor para Deus. Você exerce todas as tarefas que é colocada para você, você exerce com amor. E isso é dom de Deus. Deus te vê. Eu quero dizer para você, para encerrar, Deus te vê e contempla, e te contempla. E Ele quem vai te recompensar. Muitas vezes nós podemos até estar desanimados de ir na igreja. Isso acontece. Nós somos humanos. Nós podemos estar, sim, desanimados de irmos na igreja. Mas nós precisamos resgatar essa vontade. Nós precisamos resgatar essa essência. Porque nós precisamos ir, sim, aonde o nosso Jesus está. E aonde o Senhor está, é ali que eu quero ficar. É ali que eu quero ir. Aonde Jesus está, é ali que eu quero estar, sentindo a presença dele. Que Deus abençoe a sua vida através desse estudo, a importância de irmos à casa de Deus. É um estudo maravilhoso para o nosso elevo espiritual. Deus falou comigo, Deus falou ao meu coração e eu creio que Deus ele está falando já no teu coração e resgatando a alegria, resgatando a essência, resgatando a vontade de estar na casa do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus.